O AgriShow em Ribeirão Preto, o grande evento da tecnologia em máquinas e equipamentos agrícolas e também em tecnologias novos cultivares para plantios, as pesquisas desenvolvidas pelos institutos de pesquisa e também máquinas e equipamentos e tecnologia, as empresas que trabalham diretamente ligadas ao agronegócio, lá em Ribeirão Preto. E é para lá que a gente vai, porque eu tenho lá a Renata Afonso, mas eu queria antes mandar um abraço para um grande amigo que eu tenho, que é o André Lui. O André Lui, que é um dos maiores fotógrafos do Brasil, fotógrafo de Veja e tudo mais. Muita foto famosa que você já viu por aí, foi o André Lui que fez. E sabe o que o André Lui está fazendo nesse momento? Está nos assistindo, nos prestigiando, sem que eu tivesse mandado o recado para ele me assistir. É uma pessoa que trabalha numa outra área, é da cidade, mas também está assistindo o nosso dia a dia rural e está vendo aí a força do nosso agronegócio brasileiro. Abraço, André. Faz tempo que a gente não se vê. Precisamos encontrar aí para trocar algumas ideias. Grande André e sua esposa, a Andréia. E agora a gente vai com a Renata Afonso, lá em Ribeirão Preto. Vai lá, Renata. Tavinho, agora eu vou mostrar outro lado da força do agronegócio, que é o da pesquisa, né? A gente vai falar sobre o Instituto Biológico. Estou ao lado do André Luiz Mattioli, que é pesquisador científico do Instituto Biológico. André, obrigada pela participação. Aqui vocês estão mostrando um pouco do trabalho do que vocês fazem no Instituto, né? Exatamente, né? Durante a semana a gente vem apresentando os trabalhos que a gente realiza no Instituto, né? Tanto em São Paulo, Campinas, Descalvado, todos os centros que fazem parte do Instituto Biológico. Né? Vamos pedir para o Paulo mostrar aqui, vamos começar a mostrar o que vocês trouxeram. Aqui vocês têm que o agro brasileiro economiza 410 milhões de reais anuais com o uso de bioinsumos. Aqui são fungos, né, que vocês pesquisam? Isso, aqui nós temos esse esbranquiçado é Beauveria baciano, né, e esse esverdeado é o metarrísio. São fungos que vêm sendo utilizados no mercado, né, cerca de quase 200 empresas hoje no país estão utilizando desses fungos, né, dessas estirpes que são desenvolvidas no Instituto Biológico. Então tem todo um trabalho por trás disso, verificando quais seriam as melhores estirpes para controlar as diferentes pragas que ocorrem no país, né, e aí é feito um trabalho também para a gente poder desenvolver um melhor método para isso ser jogado na bomba de pulverização, né? Então aqui nós temos as placas. Essas placas aqui, pedir para o Paulo voltar para cá, isso. São essas placas aqui, né? Isso, que essas placas é o fungo, então lá no laboratório são centenas, milhares de fungos que são estudados, né? E os isolados, onde verifica-se um melhor controle, eles vão ser processados e vai ser levado a campo para que a gente possa fazer a avaliação desse material a nível de campo para ver a eficiência de diferentes pragas. Né? É o que você chama da natureza controlando a natureza. Exatamente, né? A natureza controlando a natureza e buscando a preservação. Né? E além disso, como a gente tem tido, né, nos últimos anos problemas com resistência aos defensivos agrícolas, né? Então uma das principais técnicas para esses controles, para se controlar essa resistência das pragas é utilizando esses fungos. Nós vamos ver depois aí insetos, ácaros, nematóides que vão ser utilizados para o controle biológico. Deixa eu mostrar, pode falar. Não, então, eu só queria comentar assim, que são organismos que são encontrados já normalmente na natureza, né? Só que muitas das vezes não se tem esse isolamento e não se sabe exatamente a importância desses organismos. Então o papel fundamental dos institutos, né, do Instituto Biológico, é realmente ver quais desses organismos apresentam um melhor potencial para controle das diferentes pragas. Né? Isso que o Paulo está mostrando é o bicho lixeiro? Isso, ali são os adultos do crisopídeo, bicho lixeiro, conhecido como bicho lixeiro, por quê? Porque as formas jovens dele, que são realmente os predadores, né? Ele tem a característica de pegar o inseto ou o ácaro que ele se alimenta, então ele vai pegar as casquinhas, o que sobra da alimentação, e joga no dorso, nas costas dele.
né? Então aí quando muitas das vezes lá no campo você vê um insetozinho cheio de sujeirinha nas costas e locomovendo. Então, mas são organismos bastante eficientes. Uma larva de crisopídeo por dia pode estar se alimentando aí de 20, 40 pulgões, né? E é um generalista, é um inseto que não se alimenta especificamente de determinada praga. Então ele tem um potencial bastante importante aí para ser utilizado no mercado também. Aqui atrás eu pedi para o Paulo mostrar. Aqui, Paulo, aqui posso tocar? Pode. Posso? Aqui a gente tem as joaninhas, né? Que a gente fala, né? Ali está escrito, né? Joaninhas, além de bonitinhas, são grandes aliadas dos agricultores, é isso mesmo? Isso, as joaninhas é um trabalho mais recente, né, que a gente vem desenvolvendo, inclusive com a pesquisadora aqui de Ribeirão, ela está alocada aqui em Ribeirão Preto, né, e essas joaninhas, no momento a gente está fazendo mais um trabalho assim de verificar a potencialidade de predação delas, verificar um melhor método de criação. Então ainda está bem no início dos testes, né? São trabalhos mesmo de laboratório. E essa pesquisadora, a doutora Terezinha, que vem desenvolvendo esse trabalho. E é um trabalho que a gente tem trabalhado em parceria aí com usinas, com outras empresas, para poder estar alavancando quais seriam as principais espécies de joaninhas que a gente poderia também estar distribuindo e fornecendo aí aos agricultores no país. O interessante é que vocês trouxeram esses equipamentos em que as pessoas elas podem olhar, porque as pessoas têm curiosidade, né? Nesse daqui, por exemplo, o que elas conseguem ver? Então, nessa placa especificamente, a gente está mostrando a praga. É o ácaro rajado, né, o Tetránicos urtis. É uma praga bastante severa em morango, soja, várias olerícolas, flores, né? Então ela tem uma importância bastante grande. E hoje o cenário do ácaro rajado, né, assim como o trips, pulgão, ele está crescendo muito porque como ele é um ácaro polífago, ele não se alimenta de uma espécie de planta específica, então mesmo você às vezes adotando técnicas de rotação de cultura, ele se mantém, porque, por exemplo, se você faz uma rotação milho, algodão, soja, ele ataca as três culturas. Então, às vezes, o agricultor com aquela ideia, eu estou fazendo a rotação de cultura, mas você acaba aí favorecendo algumas espécies polífagas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O cuidado também de você identificar a praga, né? Você saber, olha, esse é o ácaro rajado, esse é o ácaro vermelho. Então, cada cultura tem as suas espécies, né? Assim como os seus inimigos naturais, né? Existem os ácaros predadores e cada espécie tem a sua peculiaridade para estar controlando aí tanto a nível de campo quanto em casas de vegetação. E ali vocês também estão mostrando a vacina de brucelose e tuberculose. Isso, as vacinas a nível de Brasil, esse ano mesmo já foram vendidas 6 milhões e 700 mil doses, né, para poder imunizar o rebanho brasileiro de brucelose e tuberculose, né? Então é outra coisa que realmente também é importante, principalmente para a área animal, né? Isso é importante porque assim, e a gente está mostrando ali o que da área animal, mas a gente está mostrando aqui que é a natureza cuidando da própria natureza. É possível isso? Sim, sim, sem dúvida. É algo que está muito em ênfase nos dias atuais. A gente tem trabalhado e não é só a questão do controle biológico em si, mas o manejo integrado, né, que envolve também esses organismos, né? E a gente tem que estar trabalhando, conhecendo, porque quando você fala em controle biológico, você tem que pensar no manejo, você não pode pensar especificamente naquela praga, você tem que ver todo o contorno, todo o meio ambiente e ver o que pode estar favorecendo e o que pode estar prejudicando ou fazendo com que aquela praga que há algum tempo atrás não era praga e hoje se tornou praga. Então tem que estar muito atento a todas essas técnicas. Então o trabalho de laboratório é importante, mas o trabalho de campo também é bastante importante. Inclusive o Instituto Biológico este ano iniciou um projeto com a FAPESP, né, com dimensão de captação de recursos bastante grande, FAPESP e ainda parceria com várias empresas particulares para poder realmente fazer um centro de controle biológico para poder estudar as principais culturas no país. Cana, citros, café, né, são as principais culturas que o Instituto Biológico como um todo, não só em Campinas, mas São Paulo e os outros pesquisadores que estão
associados também. E parceria com universidades, parceria com o IAC, com o ITAL, com outros institutos da Secretaria da Agricultura de São Paulo. Muitíssimo obrigada pela participação, Tavinho, viu só que bacana? Quanta pesquisa, quanto trabalho, quanto conhecimento aqui.